Pronto? Tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui mais uma vez, nesta casa, nesse nosso porto seguro, nesse nosso ponto de refazimento de energias, que nos ajuda nesse caminhar da evolução espiritual do dia a dia. Agradecemos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, pela casa que nos ampara, pela roupa que vestimos, pela possibilidade de comprar os nossos remédios pelas enfermidades materiais. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus. E que a luz do Cristo revitalizadora fortaleça ainda mais, cada vez mais, a equipe espiritual dessa casa, dando-lhes muita luz, muita sabedoria e muita paciência para trabalhar conosco. Que todos se sintam abraçados por essa equipe espiritual desta casa. E vamos ter mais uma tarde de Evangelho do Cristo. Graças a Deus. Olá pessoal, boa tarde. Antes de começar o tema de hoje, só queria aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento público. Agradecer a Deus que me deu a vida, que me criou, a Jesus que empresta o planeta para eu fazer a minha evolução. Agradecer ao meu anjo da guarda, meu mentor que está comigo desde o início da encarnação, deve estar aqui do meu lado agora, assim espero. Agradecer a espiritualidade, no modo geral, que moveu um monte de engrenagens para que eu encontrasse essa casa. E aí agradecer a Joana de Ângeles, que trabalha liderando essa casa. Agradecer todos a espiritualidade envolvida, que me fez chegar até aqui, para que eu voltasse ao caminho da redenção, ao caminho para me encontrar. E para não falhar aqui, eu agradeço a todos os encarnados que estão à minha volta, que me ajudaram a estar aqui nessa casa. Tá? Obrigado. Entrando no assunto de hoje, semana passada começou o estudo do livro Conhecendo o Espiritismo, Noções Básicas da Doutrina Espírita, da editora Alta de Souza. Teve a introdução, e hoje a gente vai falar do primeiro capítulo. E não podia ser diferente, o capítulo fala-se sobre Deus. E no prefácio do capítulo, a editora colocou uma passagem de Jesus, que é aquela passagem que Jesus está sendo questionado pelos fariseus, e os fariseus estão ali fazendo perguntas, testando ali os conhecimentos, testando Deus, testando Jesus sobre os conhecimentos de Moisés. E uma das perguntas que fizeram para ele é: qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, imagino que com muita simplicidade, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este o maior e primeiro mandamento. E ele acrescentou: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Evangelho de Mateus. Mas como é que a gente pode amar Deus se a gente não entende, não é? E a gente não faz ideia de quem Ele é ou como Ele é. E desde os princípios, desde o princípio da humanidade, o ser humano tenta definir Deus, ou deuses, A gente criou ali, sempre rebaixou Deus, ao nosso patamar. Sempre criou alegorias,
figuras, né, sobre deuses, e deuses que tinham ali poderes sobrenaturais, né, tinham figuras humanas, mas com defeitos humanos, né, eram deuses com ciúmes, com inveja, cobiça, raiva, né, e cometiam todos os tipos de crime humanos, né, homicídios, traições, incestos. E sempre que a gente criou, mesmo em outras doutrinas, em outras religiões que tinham um Deus só, e mesmo que não fosse um Deus com forma humana, mas sempre era um Deus duro, né, cruel, impiedoso. Mesmo depois de Jesus, né, a gente ainda tinha essa forma de um Deus impiedoso, né? E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre Deus. E aí, Allan Kardec, quando começou a fazer o estudo, né, organizar as manifestações, começou a fazer perguntas sérias aos espíritos, ele organizou ali no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, como primeira pergunta, ele fez a pergunta muito inteligente, né? Que é Deus? Ele não perguntou quem é, não perguntou onde está, como é, o que é. Ele não usou nem o pronome, né? Ele perguntou que é Deus. E a resposta dos espíritos, e agora, não é mais uma explicação de Deus a partir do homem, né? É uma explicação de Deus a partir dos espíritos. Não somos mais nós que estamos dando explicações sobre como é Deus. Os espíritos responderam assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só que interessante. Deus é a inteligência suprema, ou seja, não há mais nada inteligente do que Deus, nem Jesus. Ele é supremo. E é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, não é a causa secundária nem terciária. A gente pode concluir que Deus cria as coisas primárias. Então, quem será que constrói as coisas secundárias e terciárias? Não é? Por exemplo, no nosso planeta aqui, né? Será que Deus criou diretamente todos os tipos de planta? Será que Deus criou diretamente todos os tipos de animais? Deduzindo aqui, a gente chega à conclusão de que não, né? Acho que, por exemplo, Jesus ou os seus colaboradores criaram essas formas, a definição dessas formas. Mas a causa primária é Deus, né? E interessante que tem uma passagem, né, lá no Evangelho de João, que Jesus disse o seguinte: mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Não é? Então, por mais que Jesus opere, é o Pai o responsável, é o Pai a causa primária das coisas. E tem uma mensagem de Emmanuel que ele descreve o seguinte sobre Deus: a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, a do Pai amoroso, justo, bom e sábio, que não desempara nenhuma de suas características, nenhuma de suas criaturas, desculpe. Emmanuel, né? Sempre bonito e difícil de entender, né? E se a gente não consegue entender muito bem Deus, a gente consegue, como que a gente pode ter provas da existência dele, né? No próprio Livro dos Espíritos ainda, na pergunta 4, Kardec perguntou o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E um trecho da resposta é o seguinte: não há efeito sem causa. Então, se a gente existe e a gente é o efeito, algo nos criou. Algo é a causa, né? E um comentário do Kardec é o seguinte: o universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, não faz sentido, né? Achar que tem que ter uma causa, né? O Kardec sempre trouxe uma linha de raciocínio nesse sentido, né? Se há um efeito, logo há uma causa. E por mais que a gente ache a causa, antes dessa causa, há uma causa anterior até que a gente chegue a Deus, por mais que a gente ainda não tenha capacidade de entender.
E através das sequências ali de perguntas que o Kardec faz sobre a existência, a gente pode concluir algumas coisas. Que no nosso instinto sobre a existência de Deus, ela vem da consequência do princípio de que não há efeito sem causa, como eu acabei de falar. E o sentimento da existência de Deus não seria causado pelas nossas educações e cultura, né, que a gente recebeu, já que, se assim fosse, os selvagens não teriam esse instinto. Né? Lá nos primórdios da humanidade, a gente sempre pensou que há algo a mais. Né? Então, a gente pensar que a gente só acredita em Deus porque nos ensinaram, não faz sentido, não tem lógica. Né? E, como eu falei lá, também outra característica é que não há nada, né? Sempre tem que ter uma causa primeira. E é o orgulho que engendra, né, que atrapalha a nossa incredulidade. O homem orgulhoso não consegue ver nada acima dele, ele sempre acha explicações para tudo, acha que é dono da razão. Né? Então, Kardec nos traz o quê, através do Espiritismo? Que não há fé cega. Né? A prova de Deus está no raciocínio lógico, está na razão. E o Espiritismo nos propõe isso. Depois de Kardec, veio várias literaturas compondo, né, a doutrina, que só nos traz mais provas disso, né, que a razão, quando a gente passa a conhecer a gente mesmo e a conhecer as leis de Deus, a gente começa a ver como as coisas fazem sentido. Não no nosso entendimento, mas no mundo de Deus. Né? E até pouco tempo atrás, na humanidade, a explicação de Deus era uma coisa imposta. Olha, é assim, e ponto final. Você vai aceitar que é assim, e não é assim. Quando a gente passa a questionar, vê que as coisas não fazem sentido, aí a gente vai encontrando a explicação de Deus. Né? Eu vou seguir 3 perguntas aqui, bem interessantes na linha de raciocínio do Allan Kardec. A pergunta 10, ele pergunta assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é muito simples: não. É um sentido que lhe falta. Então, ou seja, a gente não vai conseguir entender Deus. A gente tem que aceitar isso. Não dá. E eles explicam aqui, olha a palavra interessante, a gente não tem esse sentido. Né? Se a gente for pensar no nosso corpo material, nós temos os 5 sentidos, estamos aí estudando um 6º, que seria ali a sensibilidade, o instinto, né? A mediunidade, numa concepção maior, mas ainda assim nos falta um sentido para entender Deus. Pergunta 11. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E aí, antes de trazer a resposta, vendo aqui a pergunta, Allan Kardec usou um termo bastante curioso. Ó. Um dia será dado ao homem? Ou seja, será que Deus vai nos dar o entendimento? Antes da resposta, já dá para a gente pensar assim, olha, Deus não dá nada, né? A gente conquista. Mas será que eles vão negar? A resposta é o seguinte: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e compreenderá. Olha só. Então, ele trouxe 2 requisições aí, 2 parâmetros para a gente entender Deus. Um deles é quando a gente não estiver mais obscurecido pela matéria. É a primeira exigência. Ou seja, quando a gente entender que a matéria não nos faz o necessário, né? Quando a gente desapegar da matéria, esse é um primeiro requisito. O segundo é o quê? Quando nós somos perfeitos. Quando nós atingirmos a perfeição, aí sim, atingindo essas 2 requisições, nós vamos ver e compreender Deus. Pergunta 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Kardec avançou, né? E eles responderam, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Olha que interessante. Os espíritos trouxeram de novo a questão da matéria. Então, quando a gente subir a matéria, aí a gente vai... Ele as entrevê pelo pensamento. Então, já trouxe o quê? Instinto, né, a sensibilidade, tudo mais sensível, né? Então, dá para a gente deduzir, olha que interessante, dá para a gente deduzir aqui
algumas estratégias da inteligência de Deus. Olha só que interessante. A gente viu na pergunta que a gente não é capaz de entender Deus. Mas Kardec avançou e perguntou: quem é capaz? Aqueles que não têm, já se abdicaram da matéria e são perfeitos. Bom, para a gente alcançar Deus, a gente tem que evoluir, como ele disse aqui, se abdicar da matéria e evoluir, atingir a perfeição. Como a gente faz isso? Através daqueles que já chegaram lá. No nosso caso aqui no planeta, Jesus, que é o nosso guia, o nosso mestre, que já atingiu esse grau, né, se abdicou da matéria, atingiu o grau de perfeição. Então, olha só o que dá para a gente entender aqui. Para a gente subir, a gente precisa daqueles que chegaram lá. Logo, aqueles que chegaram lá precisam auxiliar aqueles que não chegaram. Ou seja, vira um ciclo, não é que a gente vai chegar na perfeição e ficar tocando harpa aqui, né? Virar anjo, ficar ali na ociosidade. Muito pelo contrário, nós vamos trabalhar, e aí que vem o verdadeiro prazer, né? Imagina Jesus agora, vendo fisicamente um pouco distante, vendo o planeta, como ele evoluiu de 2000 anos, 2000 e poucos anos para cá. Como a humanidade, no modo geral, está mais amorosa, por mais que não pareça, esse monte de guerra, né, jogos políticos e tudo mais que não vem ao caso, mas são a minoria. A mensagem do Cristo, a boa nova, ela vai se expandindo, inevitavelmente. Então, imagine o prazer que ele tem de ver essa evolução. E aí, mais algumas coisas que dá para a gente entender sobre Deus, né? O Kardec listou ali alguns atributos de Deus. Deus é eterno. Então, isso é difícil da gente entender. A eternidade. Não tem um começo. Deus não tem um começo. E nem fim. Mas é difícil da gente, o ser humano, entender que não tem um começo. E a gente, principalmente a ciência, né, sempre tenta buscar o início, né, tem ali a explicação, o Big Bang, o começo do universo e tal, mas cada vez que a ciência avança e amadurece, né, e vai com humildade conhecendo a fundo, ela vê que não basta, vai conhecendo cada vez mais. Então não tem um começo. Deus é eterno. Deus é imutável. Não faz sentido ele fazer alguma alteração aqui no nosso planeta e não refletir isso para o resto do universo, que é infinito. Não faz sentido. Deus não muda. As leis de Deus são imutáveis. Não adianta. Ele é imaterial. Outra coisa que também é difícil da gente entender. Deus não tem matéria. Ele é único. Não dá para ter outro Deus. Nem igual, nem superior. Porque se houvesse, aí sim esse seria o Deus. Então, é único. Ele é todo-poderoso, porque ele é único. Se ele é único, ele que é o todo-poderoso. Ele é soberanamente justo e bom. Quando a gente estuda o livro do Kardec, o último, né, da codificação, o quinto, que é o céu e o inferno, ou a justiça divina, na primeira parte dele, dá para a gente entender bem ali as elucidações que Kardec fez sobre a justiça divina. Ele traz uma sequência de linhas de raciocínio em que a gente, primeiro, tem que ser humilde de reconhecer as condições que estamos hoje, que vêm do passado. A doutrina nos traz a reflexão da reencarnação, causa e efeito, as leis de causa e efeito, que é uma lei de Deus. Então, quando a gente começa ali no egoísmo, achar que a gente não... isso que está acontecendo comigo não é justo. Por que não é justo? Será que não é justo com o outro, mas não é comigo? Será que a gente está aqui nessas condições à toa? Não, né? E Deus é bom. Você vê que a gente tinha um conhecimento de Deus onde a gente ia viver eternamente no inferno por causa de crueldades que a gente fez. Se a gente pegar um ser humano aí que fez crueldades a vida inteira, não precisa falar nomes, mas vamos supor que o cara viveu 100 anos, viveu 90 anos dele fazendo crueldade, das mais perversas. Mesmo se a gente pegar esse cara, colocar na lei do homem e julgá-lo, quantos anos de condenação ele vai ter? Vamos chutar aí 10 mil anos de condenação e vamos supor que ele conseguisse cumprir essa pena. 10 mil anos passaram e ele está livre, cumpriu a pena. Será que Deus seria mais cruel? Falou, não, eternamente, para o infinito você vai ficar. Não funciona assim, né? Acho que Deus, ele perdoa, né? A partir do momento que a gente se arrepende do que a gente fez, e eu acredito que é o que a gente está aqui hoje, nós nos arrependemos de muita coisa, cansamos de fazer o mal,
e Ele nos dá a oportunidade, através, né, dos servos, criadores dele mesmo, para a gente voltar para o caminho e atingir aquele grau de perfeição que a gente falou no começo. Para ir para a última parte aqui, Jesus falou assim: pelas suas obras os conhecereis. Ele falou essa passagem aqui, não foi nesse contexto, né? Mas a doutrina espírita usa esse termo justamente para a gente reconhecer, né? Nessa linha de raciocínio que eu estava trazendo. A gente começa a reconhecer Deus através dos efeitos, né? Nem a linha de raciocínio do Kardec. Aquilo que você começa a observar com humildade, né? Com razão, né? Com fé raciocinada, você começa a achar Deus. Você começa a achar os trabalhos de Deus, né? Para a gente refletir. E aí convido todo mundo, na semana que vem, não faltar, porque vai falar sobre o nosso Mestre. Semana que vem é sobre Jesus. Não sei quem vai fazer, era a Cida, se eu não me engano, mas acho que a Cida não vai poder. Não percam semana que vem sobre Jesus. Obrigado pela oportunidade aqui. Quem que pode vir fazer o encerramento? A Mari, que estava aí, na espreita. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, agradecendo toda a espiritualidade desta casa, pela acolhida, pelos ensinamentos. Agradecemos a Cauê por suas palavras. Com certeza voltaremos para casa com mais conhecimento, acreditando ainda mais no poder inalcançável de Deus para conosco. Que possamos ter uma semana abençoada, esse resto de semana, e que possamos voltar aos nossos lares com muita paz no coração, paz no espírito e na alma. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aos nossos passes.